no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 25 de março, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Bolsonaro defende fim de quarentena e quer lojas e escolas abertas. Governadores dizem que Bolsonaro foi irresponsável. São Paulo tem 8º dia de panelaço. Mercado se recupera com um acordo de 2 trilhões nos Estados Unidos. RM Vale investiga 2 mortes por coronavírus. Justiça suspende obras da Tamoios. Estas e muito mais notícias no Abre Aspas de hoje, logo após o comercial. Fique com a gente. Nove horas e 28 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas ao vivo nesta quarta-feira, dia 25 de março. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia quem assiste o Jornal Abre Aspas aí de casa. Lembrando que estamos ao vivo para o Facebook da SP-Rio Mais e o Jornal Vale. Então interajam, participem com a gente, mandando suas perguntas, dúvidas, críticas, elogios. Estamos ao vivo para atender vocês, né? Não tem dúvida. E hoje, não é, Douglas? Abre Aspas especial. Eu já o convido aqui no começo dessa edição, que já em nossos estúdios, o senhor Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos, que no terceiro bloco deste programa nós faremos uma entrevista e, claro, estamos abertos às suas perguntas, às suas críticas e às suas considerações, ok? Então, no terceiro bloco, entrevista com o prefeito de São José dos Campos, senhor Felício Ramute. E vamos às notícias. Contrariando tudo o que especialistas e autoridades sanitárias do país e do mundo vêm pregando, como forma de evitar que o novo coronavírus se espalhe, o presidente Jair Bolsonaro criticou em pronunciamento em rede nacional de televisão o pedido para que todos fiquem em casa. Bolsonaro culpou os meios de comunicação por espalharem uma sensação de pavor e disse que, se contrair o vírus, não pegará mais do que uma gripezinha. O presidente pediu a volta à normalidade e o fim do confinamento em massa. Confira o vídeo aí de 2 minutos desse pronunciamento. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine.
Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. O Ministério da Saúde informou que não vai se posicionar sobre o pronunciamento do presidente. Pois é, Glauco, muito se comenta que esse vídeo contraria as indicações da OMS, né, Organização Mundial de Saúde. Por quê? Ele fala que por que fechar escolas, por exemplo, sendo que os mais idosos são um grupo de risco. A OMS informa que as pessoas que têm o maior potencial de transmissão da doença são exatamente os jovens. Então é por isso que a OMS recomenda que escolas e universidades sejam fechadas, porque o maior potencial de transmissor são jovens. Recomendação da OMS. Agora cedo o presidente também esteve aí lá no Palácio do Planalto falando com a imprensa, onde ele generalizou dizendo que a família deve cuidar dos mais velhos. Porém, a gente sabe que a grande realidade do Brasil não é essa, né? A gente sabe que existem muitos idosos que não têm quem se apoiar. E aí, como é que eles ficam? Eles têm que se apoiar no governo, no poder público. Porém, se o líder máximo da nação fala que eles têm que se apoiar na família, fica aquela incoerência. Incoerência também que eu queria citar, Glauco, no seguinte: faltou coerência quando ele, em relação desse discurso com o seu decreto de calamidade pública, que ele pediu ali na semana passada e enviou para o Senado, né? Por quê? No decreto de calamidade pública ele falava que as medidas como manter o comércio e a indústria fechada são necessárias e essenciais. E agora ele faz uma transmissão ao vivo aí, uma publicação, um pronunciamento geral à nação, em que ele fala que isso não é necessário. E agora cedo, no Palácio do Planalto, ele reforçou, falando que São Paulo e Rio de Janeiro estão fazendo medidas que não são necessárias. Existe uma incoerência entre o decreto, né, e o que ele fala no pronunciamento. Pois bem, os governadores têm uma reunião marcada às 9h30 para falar com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver como é que vai ficar essa situação de Rio de Janeiro e São Paulo. E é bom a gente lembrar, Glauco, que o presidente não pode cassar mandatos municipais nem estaduais. Para isso, ele tem que fazer uma intervenção ou recorrer à justiça para a justiça recorrer. Então, esse pronunciamento do Bolsonaro não muda nada o decreto de quarentena em São José dos Campos e no estado de São Paulo. Sem ter mais o que falar a respeito da coisa, resta que a responsabilidade maior de um governante é o respeito e o caminho, indicar o caminho e liderar o caminho dos seus eleitores e dos cidadãos do seu país. No momento, é o que não está acontecendo. Um momento de pavor, sim, está certo, senhor presidente, um momento em que todos os ânimos estão à flor da pele e o medo se implantou na sociedade brasileira e também no mundo. Então, resta saber se nós teremos uma liderança calma, coerente e justa para nos levar nesse caminho que, no momento, não está fácil. O pronunciamento de Bolsonaro repercutiu entre políticos e autoridades. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que o pronunciamento foi equivocado ao atacar a imprensa, os governadores e especialistas em saúde pública. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou nota na qual classificou a fala de Bolsonaro como grave e afirmou que o país precisa de uma liderança séria. Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, classificou o pronunciamento como um dos mais desonestos da história. Ex-aliada de Bolsonaro, Joyce Hasselmann, disse que o Brasil precisa de um líder com sanidade mental. O pronunciamento também foi criticado por governadores, como os do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do Piauí, Wellington Dias, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Maranhão, Flávio Dino. Hoje, Bolsonaro terá uma videoconferência com os governadores da região Sudeste, depois de já se reunir da mesma forma
com governadores das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Pois é, Glauco, na nossa live aqui o pessoal já está dando a opinião sobre o discurso do Bolsonaro, né? Temos a Vanessa Oliveira dando sua opinião contrária, assim como a Viviane Fernandes, e temos João Pedro e a Diane Ferreira dando sua opinião favorável ao discurso. Muito obrigado por participar, por emitir a sua opinião aí na live da SP Rio Mais e do Jornal Vale. Não tenha dúvida, é um prazer tê-los conosco. E cidades brasileiras registraram panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro pelo 8º dia seguido. São Paulo, Rio, Brasília, Porto Alegre, Florianópolis, Goiânia, Belém, Maceió, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Fortaleza, Sorocaba, Vitória, Salvador e Aracaju tiveram gritos de fora Bolsonaro. As primeiras manifestações contrárias a Bolsonaro ocorreram na terça-feira da semana passada, no dia 17. Confira o vídeo. Pois é, tudo para quem já está de quarentena, que não queria fazer. Tanta coisa boa para fazer, vamos nós a tentar movimentar e consertar o país de novo da sacada da nossa casa. É o que nos resta. Glauco, temos aqui comentários. O Luiz Rosa mandando bom dia para você, amigo Glauco, a todos nós jornalistas. Eulália Ferreira mandando bom dia, assim como o Alessandro Rodolfo mandando aqui seu apoio a todos os funcionários que ainda estão trabalhando no Brasil. Muito obrigado pela participação aí de vocês na live do Jornal Vale da SP Rio Mais. Muito obrigado pela sua participação. E as secretarias estaduais de saúde divulgaram até as 22h30 de ontem 2.271 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 48 mortos. O Rio de Janeiro registra 6 mortos e São Paulo 40. O Amazonas registrou a primeira morte causada pela Covid-19. Esse caso ainda não entrou no boletim oficial do Ministério da Saúde, que ainda mostra 46 mortes. Na manhã de hoje, a Prefeitura de Porto Alegre confirmou a primeira morte pelo Covid-19 no Rio Grande do Sul. O paciente era uma mulher de 91 anos que estava na UTI. O caso ainda não foi inserido no balanço da Secretaria de Saúde do Estado. No mundo, cerca de 430 mil pessoas foram infectadas, sendo 81 mil na China, 69 mil na Itália e 55 mil nos Estados Unidos. O lado positivo fica pelo também elevado número de pessoas recuperadas, que no mundo já fica na casa dos 110 mil. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a defender ontem a redução de salário dos 3 poderes para destinar os recursos ao combate do coronavírus. Abre aspas, quando a gente fala em recessão, a gente fala em empobrecimento. Quando ficamos mais pobres em nossas casas, readequamos os gastos à nossa realidade. No governo federal, nos estados e municípios deve acontecer a mesma coisa, disse Maia em entrevista ao jornalista José Luiz da Atena na Rádio Bandeirantes. O parlamentar do DEM lembrou que a esfera federal desembolsa 200 bilhões de reais por ano para os pagamentos dos 3 poderes. Tem salários mais baixos, tem salários mais altos, acima da média dos 10% que ganham mais no Brasil. Então eu acho que a gente consegue uma economia, se você olhar, uns 18 bilhões de reais por mês. Se você tirar 15% a 20%, vai ter uma economia de 3 meses que ajuda. É claro que o volume do problema é muito maior que esse. Maia afirmou que não é por uma questão de valor, mas pelo que a iniciativa representaria. Para ele, não há caminho nos próximos meses que não seja colocar recursos do governo para garantir estabilidade. E a Anael, a Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu ontem suspender os cortes no fornecimento de energia elétrica motivados por falta de pagamento dos consumidores.
A medida vale por 90 dias e foi adotada em razão da crise na economia provocada pela pandemia. Pela decisão, a suspensão vale para todas as residências urbanas e rurais e para os serviços considerados essenciais, como hospitais. O diretor da ANEEL, Sandoval Feitosa, destacou que a medida não isenta os consumidores do pagamento, mas serve para garantir a continuidade do fornecimento para quem não tiver condição aí de manter a fatura em dia. No voto, Feitosa afirmou que, ainda que o fornecimento de energia elétrica é essencial para manter os brasileiros em suas casas, o processo foi votado em reunião extraordinária. Nesse caso é bom a gente lembrar, né, Glauco, que não quer dizer que você pode deixar de pagar a sua conta de luz. Não isenta o pagamento. Exatamente, né? O pagamento tem que ser mantido. O que vai acontecer é que a ANEEL e as concessionárias que mantêm isso como a EDP não vão cortar a sua conta, mas você não tem que deixar de pagar. A conta vai estar lá sendo vencida todo dia. Não tem a menor dúvida e, claro, uma preocupação muito grande com a economia, tanto no Brasil como no mundo. A coluna Mais Economia com Adriana Ritt. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos da SP Rio Mais. Vamos de Boletim Mais Economia e para vocês. Nesta manhã de quarta-feira, os mercados respiram com alívio após o Senado e o governo dos Estados Unidos terem aprovado na madrugada um acordo para o pacote de 2 trilhões de dólares de socorro à economia americana. Ontem, as bolsas de Nova York já fecharam em forte alta de 11%, a maior alta percentual desde 1933. E não foi diferente aqui no Brasil. Nosso Ibovespa voltou a encostar nos 70 mil pontos e subiu 9,7%. Porém, hoje, por aqui, o destaque fica para a repercussão do pronunciamento de Bolsonaro na noite de ontem, em que o presidente retomou o tom agressivo que parecia ter abandonado, defendendo a reabertura do comércio e escolas e voltando a criticar governadores pelo que chama de política de terra arrasada. Não preciso nem dizer o quanto está sendo veemente criticado e não apenas pelos líderes políticos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o pronunciamento foi grave e cobrou uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da população. De outro lado, o médico e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia disse que o isolamento social é recomendado sim para todas as pessoas e reforçou, com menos interação, diminuímos a taxa e a velocidade da transmissão. Enquanto isso, a doença avança no nosso país, registrando pelo menos 2.201 casos e 47 mortes confirmadas. Acompanharemos nesta quarta-feira a votação do então pacote americano e os desdobramentos do discurso polêmico do nosso presidente. Eu fico por aqui, desejo um ótimo dia a todos e até o próximo Boletim Mais Economia. Tchau, tchau! Obrigado, Adriana Ritt. Um ótimo dia a você e toda a sua família também. Muito obrigado. Pois é, Gal, que olha que interessante, essa medida aí equivale de 2 trilhões de dólares, né? Equivale a 10,2 trilhões de reais na atual cotação do dólar. Sabe o que significa isso, Glauco? Esse número é maior que o PIB brasileiro no ano passado, que foi de cerca de 7,3 trilhões de reais, ou seja, é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Uma observação, né, Douglas? Como, apesar de tudo, ainda tem dinheiro no mundo, não é? Nos Estados Unidos, principalmente. E nem falamos do resto ainda, mas vamos lá. O teste do príncipe Charles, do Reino Unido, para o Covid-19 deu positivo. Informaram autoridades palacianas hoje. Charles, de 71 anos, é o filho mais velho da Rainha Elizabeth II e o herdeiro do trono. O príncipe de Gales foi testado positivamente para o coronavírus, publicou a Casa de Clarence, o nome do palácio onde vive o príncipe. Ele tem sintomas leves, mas está em boa saúde e tem trabalhado de casa nos últimos dias de maneira atual. Nós vamos para um rápido intervalo, lembrando a você que no segundo bloco teremos já em nossos estúdios aqui o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, e nós o convidamos para, junto conosco, fazer essa entrevista. Falaremos, claro, principalmente a respeito de todas as medidas municipais a respeito
da pandemia do coronavírus. A gente espera por você. Rápido comercial e já voltamos. Uma semana de dias e noites belíssimos, para a gente até poder apreciar aí da janela ou da varanda da nossa casa. Vamos saber como é que fica o tempo com ele, que sabe tudo disso aí. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Uma massa de ar seco seguirá influenciando as condições de tempo por aqui e dificultando a formação de nuvens. Apesar do dia começar com céu um pouquinho mais nublado em algumas localidades, a previsão para hoje é de céu com pouquíssimas nuvens, muito sol e umidade relativa do ar novamente perto aí dos 40% na parte da tarde. Nós não temos previsão de chuva para hoje e seguimos com a previsão de permanência dessas condições pelo menos até a próxima sexta-feira. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um ótimo dia a você e a todos aí do Tempo Vale. Muito obrigado. E a RM Vale registrou nessa semana 2 mortes suspeitas pelo coronavírus. Uma em Cachoeira Paulista e outra em São Sebastião. Ambos os casos aguardam resultado de exames. Por orientação dos governos federal e estadual, desde ontem parte dos municípios deixou de informar a exatidão de casos suspeitos. Agora, parte das prefeituras divulgam apenas casos confirmados e pacientes com suspeita que estejam internados. Uma das mortes suspeitas ocorreu na noite de segunda-feira e foi divulgada ontem pela Prefeitura de São Sebastião. Já a Prefeitura de Cachoeira Paulista não deu mais detalhes, mas disse que um homem deu entrada no pronto-socorro na última quinta-feira, apresentando sintomas suspeitos de coronavírus. Ele ficou internado e morreu no último domingo, mas a divulgação foi feita apenas ontem. Os 2 pacientes tiveram amostras biológicas colhidas para análise do Instituto Adolfo Lutz, que irá confirmar ou descartar o diagnóstico de coronavírus. E a Prefeitura de Caraguatatuba realizou ontem barreira sanitária para os que entram no município. A medida foi adotada após a Justiça ter suspendido bloqueio na rodovia dos Tamoios. De acordo com o município, as equipes estão no viaduto do contorno próximo ao supermercado Chibatão desde as 13 horas lá de ontem. Uma fila de carros se formou para a realização do procedimento. O ponto de controle sanitário teve o objetivo de levantar quantos motoristas estavam adentrando a cidade de passagem ou se eram moradores. A temperatura corpórea de todos dentro dos veículos era medida, além de receberem orientações sobre quarentena e os cuidados sobre o coronavírus, informou a Prefeitura. O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, afirmou que a ação foi iniciada como medida de segurança após o desbloqueio da Tamoios. E a Justiça determinou que a construtora Queiroz Galvão e a concessionária Tamoios paralisem a obra de duplicação da rodovia em Caraguatatuba. Na decisão, o juiz considerou que o ambiente de trabalho dos funcionários é de risco diante da pandemia do Covid-19. A ação teve origem em um pedido da Prefeitura de Caraguá. O juiz Ayrton Vidolin Marques Júnior determinou que a concessionária e a construtora devem suspender as atividades da obra de duplicação da rodovia dos Tamoios enquanto durar o estado de emergência de Caraguatatuba. Em caso de descumprimento, na ação movida pela Prefeitura contra as empresas, a administração informou que se a obra na rodovia continuar a ser executada, a saúde pública estará em risco e a cidade não terá estrutura suficiente para cuidar de todos os infectados. Em nota, a Queiroz Galvão informou que apenas presta serviço para a concessionária Tamoios e que somente a empresa poderá falar sobre a obra. Lembrando, Glauco, que o decreto estadual de quarentena não prevê que as construções civis
parem as obras. Então, essa é uma medida judicial apenas para a obra da Tamoios, tá? Não vale para todas as obras do Estado aí. Não tem a menor dúvida. E como nós já havíamos falado no início dessa edição, em nossos estúdios aqui, um novo estúdio que foi arquitetado aqui pela SP Rio Mais, em função de para evitar toda a contaminação aí, em respeito à legislação vigente também. Nós estamos em outro estúdio aqui com o prefeito de São José dos Campos, senhor Felício Ramute, a quem nós agradecemos a presença, dada a gente saber que a agenda muito apertada em função dos tempos em que estamos vivendo. Senhor Felício, muito obrigado pela presença aqui em nossos estúdios. Bom dia, Glauco, bom dia, Douglas, o Zé Guilherme, que vai nos premiar com a sua participação aí à distância, e a vocês que acompanham a SP Rio. Um prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre a cidade e sobre essa pandemia mundial que também nos afeta. Não tem dúvida. E, senhor prefeito, a primeira pergunta é justamente do editor-chefe da SP Rio Mais, o jornalista Zé Guilherme Ferreira. Bom dia, prefeito. Como o senhor pode ver, eu estou trabalhando em casa, atendendo às recomendações do governo do estado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Fomos surpreendidos com o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro questionando o poder da quarentena e defendendo a reabertura do comércio e das escolas. Eu gostaria de saber do senhor qual a sua opinião sobre isso, já que há um grande esforço no sentido contrário, o de evitar a circulação de pessoas. Obrigado. Zé Guilherme, primeiro agradecer pela pergunta e estou muito feliz de poder compartilhar com você esse momento. Você ficou uns 3 meses, afastado, a cidade perdeu no jornalismo com a sua ausência, mas é muito bom te ver de volta, trabalhando e cumprindo aí as nossas determinações, as determinações do governo do estado. Em relação ao pronunciamento de ontem do presidente Jair Bolsonaro, é importante, primeiro, respeito. Eu sempre defendi o respeito às autoridades, a autoridade do prefeito, do governador e também do presidente da República. Também o respeito aos poderes legislativo, executivo, judiciário e até mesmo a imprensa. Mas o que a gente precisa entender é que ele, baseado nas informações que ele tem, nas suas equipes técnicas, resolveu externar para a população esse seu posicionamento. Qual é o problema nessa situação? E não cabe aqui a mim questionar ou dizer se ele está certo ou se ele está errado. A grande questão é questioná-lo como presidente da República. Se ele entende que essas são as determinações corretas, ele deve fazê-lo. Ele é hoje o agente do executivo. Ele deixou de ser deputado. Então a função dele é executar ações para que o nosso país possa seguir de acordo com as suas determinações. Portanto, fazer um apelo ao presidente. Se o senhor entende que esse é o melhor caminho para o Brasil, o senhor pode usar todas as ferramentas que o senhor tenha para que o senhor determine aos prefeitos. Como, por exemplo, ele fala sobre as escolas, colocou no seu pronunciamento uma pergunta. Ele não fez uma afirmação. Ele disse, eu acho que talvez, quem sabe, as crianças deveriam estar nas escolas. Se ele quer as crianças nas escolas neste momento, ele deve assumir a responsabilidade. Dizer, por exemplo, que os estados e municípios perderão os repasses federais se não colocarem imediatamente seus alunos na escola. Poderão dizer, inclusive, que todas as escolas, se os alunos não participarem do ano letivo ou dos próximos dias, eles serão reprovados pelo MEC, que a escola perderá a licença do MEC para continuar atuando, seja a escola, a universidade. Portanto, ele tem todas as ferramentas necessárias para fazer cumprir aquilo que ele acha que é melhor para o país. Então está na hora do presidente usar os seus poderes presidenciais. Até o momento, ele se mostrou omisso. Ontem, ele declarou qual é a linha de pensamento para combater esse vírus no nosso país. Depois, ele vai ter que arcar com as consequências do seu raciocínio. E a nós, prefeitos, vai caber seguir as suas determinações. Tenho todo o respeito por todos os poderes. Nesse momento, nós temos uma determinação do governo do estado, mas o presidente da República pode e deve determinar quais as ações que o país deve seguir. E não tenha dúvida nenhuma que nós aqui em São José passaremos a cumprir, desde que, ao invés de falar, ele tenha a sua ação
para que a gente possa, então, tomar as nossas decisões. Ele que determine a abertura completa dos comércios, diga que as cidades serão penalizadas, ele tem todos os instrumentos na mão. Presidente da República, exerça o seu poder de presidente da República e faça com que o país siga na direção que o senhor acredita que é a correta. A mim não cabe questionar nesse momento, apenas seguir as autoridades e respeitar as decisões de cada poder e de cada instância da nossa República Federativa. Como prefeito, eu sigo, então, com as determinações do governo do Estado, até que o presidente resolva, de fato, exercer os seus poderes de presidência e dar o rumo para a nossa cidade, para o nosso Estado e para o nosso país. Senhor prefeito, vindo nessa linha, o senhor acredita que o presidente quis dizer que os decretos aqui de São José dos Campos, por exemplo, e do Estado de São Paulo foram alarmistas? O senhor acredita que esse pronunciamento foi voltado aqui para nós? Olha, na verdade, o Estado de São Paulo e o Estado do Rio de Janeiro tomaram determinadas atitudes. O que acontece é que o país é muito grande, nós temos um país de dimensões continentais. Importante dizer, como dado, né, a situação, por exemplo, que a gente vê da Itália, seria a mesma coisa que pegarmos o menor estado do Brasil e colocarmos 60 milhões de pessoas naquele estado. Essa é a realidade da Itália. Portanto, existem dados, sim, que podem levar ao presidente a seguir por este caminho. O meu questionamento sempre será que ele deve agir como presidente, determinar. Na minha opinião, ele devia entender as diferenças de todo o país. Eu acho, por exemplo, uma situação de um estado como Mato Grosso, pode ser uma situação da cidade de São Paulo, que é uma das metrópoles, uma das maiores metrópoles do mundo, com certeza é outra. A situação de São José dos Campos é outra, mas como presidente da República ele pode apontar os caminhos, né? Repassar determinadas ações para as cidades do interior, para as capitais, ele pode agir, inclusive respeitando as diferenças dos estados e dos municípios. Nesse momento, nos cabe seguir a determinação do Estado. Vale lembrar, como prefeito, eu fui até questionado sobre essa questão, eu fiz recomendação sobre o fechamento, na época, até então, de restaurantes, eu fiz uma recomendação para comércios, academias. Por que eu não fiz uma determinação? Porque não cabe a competência legal, né, a competência do município determinar um fechamento. No caso do decreto de emergência, a gente poderia determinar se aquele empreendimento colocasse em risco a saúde das pessoas. Se eu determino de forma geral, eu posso amanhã, inclusive, receber uma série de ações na justiça contra a própria prefeitura. Portanto, até aquele momento, onde o governador Dória tomou essa decisão, a prefeitura cumpriu o seu papel legal e com a sua competência. Depois veio o decreto do governador, que exigiu o fechamento, e ele pode fazê-lo, e agora tem o posicionamento do presidente da República. Que bom que ele se posicionou. Finalmente ele mostrou a linha que ele quer seguir. Só que ele tem que conversar com o ministro da Saúde dele, com o ministro da Economia, para que eles possam, em conjunto, tomar atitudes, ação. Presidente, não é falação. O senhor não é mais do Legislativo, né? O Legislativo, ele discute leis, o senhor está no Executivo. E aí pode ter certeza que nós vamos respeitar sua decisão e vamos cumprir rigorosamente as decisões da Presidência da República para o nosso país e para a nossa cidade. Senhor prefeito, muito bom. Vamos deixar um pouco a parte nacional e vamos tratar do próximo muito próximo. São José dos Campos tem uma característica de ser uma cidade muito próxima ao seu cidadão e tem uma consideração muito grande pelo seu cidadão, assim como todas as cidades do Vale também. As atitudes efetivas que têm sido tomadas aqui, independente do que também é determinado pelo governo federal e o governo estadual, porque as características de cada cidade são particulares. Vamos começar, a gente, claro, tem muitas perguntas, muitas dúvidas e tal. Vamos começar pelos ônibus. Existe aí uma certa pergunta, uma certa ansiedade. Aumentou, diminuiu, o porquê disso? Como que isso está sendo tratado e como vai continuar daqui para frente? Para a gente começar com o ônibus, senhor prefeito. Ótima oportunidade. Transporte público. Tem cidades que simplesmente encerraram o serviço de transporte público. Entenderam, né, que seria o melhor. O governador não fez qualquer tipo de decreto no sentido do transporte público. Ele não fez nenhuma exigência para todos os municípios. Portanto, aí sim o poder, até porque é um serviço público concedido pelo município. Então, muitas cidades interromperam o sistema de transporte público.
Nós entendemos que o sistema de transporte público é a única ferramenta para aquelas pessoas que trabalham nos serviços essenciais. Nós estamos trabalhando aqui porque tem alguém mexendo no poste para fazer com que a internet funcione, na energia, lá na Sabesp, na área da saúde, os meninos e meninas que cuidam da nossa varrição, da coleta de lixo. Então todos eles têm que chegar aos seus trabalhos. E o transporte público é uma excelente ferramenta. Então nós começamos com a frota completa, exigindo a frota completa, e ontem e anteontem, aí sim, com as novas determinações vigentes do governo do estado, um fechamento mais amplo, né, dos comércios, dos prestadores de serviço, nós tivemos uma redução de mais de 70% no número de passageiros. Portanto, os ônibus estavam muito vazios. Então o que a gente fez foi mudar agora, a partir de hoje, para a frota de sábado. Com isso, a gente permanece com a segurança necessária, com as pessoas distantes, sem superlotação ou lotação nos ônibus. Mas também, além disso, a gente consegue fazer com que os funcionários das empresas de ônibus possam ser afastados, porque eles têm funcionários acima de 60 anos. E quando a gente exigiu a frota completa, eles não podiam abrir mão de nenhum desses. Eles têm funcionárias grávidas, têm funcionários com doenças pré-existentes, doenças graves, diabetes, pressão alta, que também precisam ser afastados. Então essa decisão de ontem em conjunto, isso é que é importante, muito diálogo nesse momento, né? Sem histeria e com muito diálogo, com tranquilidade, para tomar as decisões certas, conversando. Então conversamos com o sindicato, dos cobradores e motoristas, com as empresas de ônibus e a prefeitura. Em conjunto tomamos essa decisão. Qualquer linha que esteja com uma lotação, você pode avisar no 156 que nós vamos tomar providência para aumentar a oferta de ônibus nessas linhas. Pelo que eu vi hoje, já acompanhei logo cedo, parece que foi bem com o horário de sábado. Perfeito. Antes de entrar no assunto da saúde, vamos perguntar sobre os servidores municipais. O que a Prefeitura fez em relação aos seus servidores? A gente recebeu aqui também, senhor prefeito, uma reclamação dos estagiários, que alegaram que tiveram os contratos encerrados. Como é que fica essa questão dos estagiários e dos servidores municipais? Obrigado, Douglas. Excelente oportunidade de a gente esclarecer, né? Primeiro, falar sobre os servidores. Imediatamente, o afastamento através de férias, né? Antecipação das férias para aqueles que não tinham férias ainda, ou férias para os servidores de 60 anos, servidores com doenças graves, como pressão alta, diabetes, e grávidas e acima de 60. Primeira questão. Segunda questão, metade dos servidores das áreas administrativas nós dispensamos, abrindo espaço maior dentro das áreas administrativas, para cumprir aqui, como vocês que eu vejo, estamos todos distantes, separados. Eu no novo estúdio, separados, né, para manter uma distância segura nesse momento. Então nós cortamos em 50% o número de profissionais administrativos dentro da prefeitura. Vale lembrar que eles são profissionais administrativos que cumprem funções essenciais. Por exemplo, as compras públicas, elas não podem parar, porque senão não vai ter remédio no hospital, na UBS, né? Então os impostos têm que continuar entrando para que a gente possa pagar. Então são funcionários administrativos que a prefeitura continua funcionando normalmente, com metade da sua força de trabalho. A outra metade de férias, quando voltarem, a gente então dá a metade para aqueles que não saíram de férias. O caso específico dos estagiários, quero até aproveitar, recebi várias colocações dos estagiários no meu Facebook, nas redes, né? Nós temos hoje 1.900 estagiários. 500 estagiários são da área de administração, direito, outras áreas da prefeitura que não são de pedagogia. Portanto, 500 estagiários continuam com a sua vida normal, continuam indo à prefeitura, prestando o seu serviço e recebendo a bolsa por prestar o seu serviço. Já os de pedagogia são aqueles que atuam dentro das escolas, que nesse momento não estão funcionando. São 1.400. E eu entendo, por conta da nossa decisão, o impacto que causa na vida das pessoas. Mas são estagiários que não estão prestando o serviço nesse momento. E não tiveram o seu contrato cancelado. Tiveram um contrato suspenso. Ou seja, assim que houver a retomada das aulas, eles passam a prestar o serviço e passam a receber a bolsa. E com um detalhe, o contrato vai ser estendido. Por exemplo, todos os estagiários tinham o seu contrato encerrado em dezembro. Em janeiro, eles não eram chamados, portanto, não recebiam a bolsa. O que vai acontecer é que aquilo que eles não trabalharem nesse mês, eles vão acabar tendo que repor aula em janeiro, e janeiro era um mês que eles não recebiam nada, vão passar a receber o seu salário. Importante dizer, na prefeitura eu não posso pagar por um serviço não prestado.
assim como os estagiários que se mobilizaram, e eu entendo, às vezes são a grande maioria jovens, têm os seus compromissos, outros até ajudam no sustento da casa. A gente tem os professores eventuais, são professores que recebem por hora de aula dada, que são chamados para fazer esse trabalho. Eles não estão sendo chamados, consequentemente, eles não têm a receita. Então, eles também não terão pagamento. Um outro prestador de serviço, que é as vans escolares. As vans estão paradas, não estão rodando para pegar os alunos. Consequentemente, eles não vão receber do contrato da prefeitura. Também tiveram o contrato suspenso até voltar às aulas e o contrato retoma com o prazo estendido. Então, é muito importante a gente deixar claro que essa tomada de decisão, seja para as vans escolares, para os estagiários ou para os professores eventuais, é uma tomada de decisão de ordem jurídica. Legal, eu como prefeito não posso pagar por algo que não está sendo executado e não por economia de recursos. Vale lembrar, hein? Isso até aconteceu lá em 2016, quando o prefeito anterior viu que não ia fechar a conta, ele resolveu demitir todos os estagiários. Foi a primeira ação dele. E tem vereador desse partido hoje que defende agora os estagiários. Eles esquecem, acho que tem a memória fraca. Então a gente encara com muita seriedade essa questão dos estagiários, mas é impossível qualquer prefeito pagar por um serviço que não está sendo realizado. Senhor prefeito, um questionamento ainda sobre o pronunciamento do Jair Bolsonaro ontem, que ele fez uma pergunta, né? As escolas devem ser mantidas? Respondendo aqui no caso de São José dos Campos, trabalhando em conjunto com a Secretaria de Saúde e de Educação, ali com o Dorino Stanzani Júnior e com a Cristine de Ângeles. Aqui em São José dos Campos, o decreto de calamidade pública prevê o fim das aulas em escolas e universidades. Isso vai ser mantido? É o decreto do governador do estado que é vigente. O presidente da República, se de fato ele quer sair da pergunta e ir para a ação, ele deve usar as ferramentas que ele tem e nós vamos acotar e vamos no dia seguinte. Vou dizer uma coisa para vocês que estão nos acompanhando. Dá muito mais trabalho manter as escolas fechadas do que as escolas abertas. Tudo estava operando normalmente. Nós o fizemos por entendemos que esse era o melhor caminho para a saúde das pessoas, inclusive para a saúde das pessoas mais velhas, porque essas crianças às vezes moram com seus avós, né? Então essa foi a atitude tomada até então. Se o presidente da República acha que isso é um erro, ele deve tomar atitude e exigir a volta das aulas, nós vamos cumprir, claro. Senhor prefeito, voltando à bola da vez, que é a saúde, vamos falar de uma coisa que a gente já tem algumas recomendações aqui, questionamentos, a respeito da vacina contra a gripe para os idosos. Houve um problema aí no começo? Houve um problema, né? Lembrando, a vacina é fornecida pelo governo federal, estadual, que envia para os municípios, né? No primeiro dia foi um sucesso a vacinação, fomos a primeira cidade a lançar a ideia, hoje eu já vi em muitas cidades, da vacina dentro do carro, do drive-thru, né? Então nós vacinamos dentro do carro, mas no primeiro dia acabou a vacina. Aí não só em São José, como em muitas cidades do Vale e do Brasil inteiro. Aí o que nós fizemos? Aguardamos a chegada, que chegou ontem à noite, hoje voltou ao normal, então você que está nos assistindo, é idoso ou profissional de saúde, é exclusiva para esses dois, pode procurar o UBS, pode procurar as casas do idoso ou o drive-thru, né, que é aquela vacinação dentro do carro. Mas também, eu já sei que em alguns locais, em algumas UBS, nós já acabou também as doses de vacina. Nós temos por volta de 60 mil idosos, chegou por volta de 50 mil vacinas. Então, talvez o drive-thru está atraindo pessoas de outras cidades, né? Pode ser também. Então, nós vamos aguardar o recebimento de novas vacinas e cumprir. Mas ainda tem hoje, dá para você ir lá no CEF, que é no estacionamento do Parque da Cidade, pode ir de carro idoso, ele é vacinado dentro do carro, na Tivoli e na região central. A campanha de vacinação aos idosos voltou. Está sendo distribuído também na Casa dos Idosos, né? Casa dos Idosos. Sim. E tem os idosos que recebem em casa também? Não, são 500 idosos, na verdade, que estão acamados. Esses receberão em casa a vacinação, assim como o tratamento que eles já recebem. Perfeito, prefeito. Outra medida que a Prefeitura também tem no seu decreto de calamidade pública, assim como no do Estado, é o fechamento do comércio. E surgiram várias dúvidas dos comerciantes aqui da região de como será aplicada essa lei, né? Chegaram a falar em fechamento de cassação de alvarás. A Prefeitura tem no seu decreto aí multa de R$5.000. Como é que efetivamente funciona isso? Olha, são duas questões. Primeiro vamos falar sobre o fechamento dos comércios e serviços não essenciais. Então, os serviços essenciais, comércios essenciais, permanecem conforme o decreto do governo do Estado. O nosso decreto é de emergência. O de calamidade pública é do governo do Estado, que a gente segue a partir de então, né? Respeitando o poder do governador. Então, oficinas mecânicas estão permitidas estar abertas, comércio de farmácia, supermercado, mercadinho,
Padarias sem o serviço de refeição no local, pode ser delivery ou vender o pão, vender os insumos que a padaria vende. Uma série, então, de atividades permitidas. Outras atividades que não as essenciais não estão permitidas, mas podem ser feitas como delivery. Essa que é uma dúvida. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós acabamos de falar que está no decreto do governador que oficina mecânica é um serviço essencial, certo? Ora, se ele está prestando um serviço na oficina mecânica, ele precisa comprar uma peça para o veículo. Onde ele vai comprar? Né? Ele pode comprar pela internet, pelo telefone, e aquele dono daquela loja pode operar com a porta fechada, né? Sem atender ao público diretamente. Isso ele pode. Essa era uma dúvida grande que eu recebi, né? Então, no caso dos comércios que fazem entrega em domicílio, delivery, pegam pedidos, pode operar de porta fechada, respeitando as normas, né, regulares. Se você tem alguma tarefa administrativa para fazer dentro da sua loja, portas fechadas, pode fazer. Se você quer fazer um inventário, um balanço dentro da sua loja, pode fazer. Você não vai atender cliente. Você pode ir até lá. Claro que é melhor que você não faça, mas se é muito importante você sair de casa para fazer o trabalho administrativo dentro da sua loja, você pode fazer. Eu tenho documentos na minha loja, eu preciso trabalhar na minha loja, checando os documentos, as notas fiscais. Pode fazer. Portas fechadas, sem atender o público. Acho que assim a gente esclarece. Já o prestador de serviço mais complicado, porque ele está prestando serviço, sempre precisa de alguém, né? Então, por exemplo, a cabeleireira, ela vai ter que ir até a casa da pessoa, ela não pode atender no seu salão de cabeleireiro, nem com a porta fechada, né? Então, esse caso não pode ser feito. Mas nos outros eu acho que consegui esclarecer. Qual era a sua segunda pergunta? Além disso... Como é que é feita a penalização? Se é multa, cassação de alvará, R$5 mil. E aí a segunda questão, que é naqueles comércios que podem evitar a aglomeração. E aí nós fizemos uma determinação no nosso decreto de um cliente para cada 15 metros quadrados. Principalmente supermercados e hipermercados estavam tendo um problema muito grave em relação a isso. Então o que nós fizemos? Determinamos isso. Então é um cliente a cada 15 metros quadrados de loja, também multa para o estabelecimento que não cumprir. E fica até bom, porque a população sabe que essa é uma determinação do município, um cartaz afixado na porta. E além disso, demos uma licença automática para qualquer supermercado ou qualquer loja que pode trabalhar, farmácia, supermercado, de abrir 24 horas. Automaticamente ele já pode. Recebi, por exemplo, no Campo dos Alemães, um mercadinho que passou a abrir 24 horas, a licença foi automática para que ele possa operar. Porque quanto mais ele trabalhar, é melhor, ficar mais dispersos para as pessoas poderem comprar, evita aglomeração. Então, nesse momento, a gente deu essa opção também para os mercados, supermercados, eles podem trabalhar em qualquer horário que eles quiserem. Perfeito, senhor prefeito, nós vamos dar um tempinho para o senhor também respirar e tomar uma aguinha aí. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos e, claro, contamos com a sua participação. É só um minuto, fique com a gente. A Unimed São José dos Campos está de portas abertas para novos cooperados. Temos a melhor e maior estrutura médica hospitalar de todo o Vale do Paraíba. Nós nos preocupamos com o jeito de cuidar do paciente, por isso investimos em qualidade de vida e em excelência no atendimento. Eu vivo isso todos os dias e convido você para fazer parte dessa realidade. Venha para a Unimed São José dos Campos, seja um médico cooperado, aqui você estará em boas mãos. As decisões que envolvem o nosso dia a dia são foco do trabalho dos vereadores. Trabalho que pode ser fiscalizado e acompanhado por você. Todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde, os vereadores realizam as sessões de Câmara. Além de assistir às reuniões direto do plenário, você ainda pode conferir todos os debates e votações ao vivo pelo nosso site e pelas nossas redes sociais. Participe! É a Câmara de São José, compromisso com a transparência e a cidadania. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Fazemos juntos. Primeiro por instinto. E depois, quem sabe, por amizade. Por carinho. E também por tradição. Por amor. Por você.
e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Ele nasceu de parto normal, foi muito tranquila, as enfermeiras super atenciosas. Eu fiquei bem impressionada com a estrutura do hospital, tudo muito limpo, aparelhos modernos. Aí eu vi a diferença do novo centro obstétrico. Eu fiquei na sala de hidromassagem, não tenho o que reclamar. E a minha felicidade foi tanta que eu fiquei dando risada. Por isso que todo mundo diz que bom mesmo é viver em São José. Está cada dia melhor. Prefeitura de São José dos Campos. Coronavírus. Preste atenção. Sabe o que se espalha mais rápido do que o coronavírus? As fake news. Quais os cuidados que você precisa ter? Lave bem as mãos e antebraços com água e sabão. Não compartilhe objetos pessoais. Cubra tosses ou espirros com os braços ou lenços descartáveis. Ajude a compartilhar essas simples atitudes. Assim o coronavírus não se espalha. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Horas e 20 minutos, estamos de volta com Abre Aspas ao vivo, Abre Aspas especial desta quarta-feira. Temos hoje conosco, em nosso estúdio número 2, o prefeito de São José dos Campos, senhor Felício Ramute. Senhor prefeito, e nós caminhamos aí, assim como como o mundo inteiro, nessa luta feroz, num momento de trauma para todo mundo e um momento também que, claro, senhor prefeito, gera muita insegurança em todos os sentidos. Exatamente. Nós já temos pergunta aí, Douglas. Exatamente, temos várias perguntas, várias opiniões aqui. Temos, por exemplo, a Lucélia Gonçalves que pergunta aqui: quantos respiradores temos disponíveis para atender a população aqui em São José dos Campos? Eu já complemento perguntando quantos leitos de UTI temos aqui na cidade. Então, vamos lá. Primeiro, é importante a população saber, e essa tem a questão do fake news, e hoje também a informação flui muito rápido. Então, a gente viu as imagens, bonitas imagens, excelente iniciativa do prefeito Bruno Covas em São Paulo, utilizando o AMB para ampliar o seu número de leitos, né? Lembrando, São Paulo é uma cidade que tem uma concentração e uma densidade muito maior que São José dos Campos, e a gente viu ele ampliando o número de leitos. O que eu devo dizer à população de São José dos Campos é que o número de leitos que a cidade tem hoje, com a ampliação que nós fizemos no Hospital Municipal, está dentro daquilo previsto para o pico do coronavírus. Nós temos 201 leitos de UTI, só de UTI, porque é o leito importante para ser utilizado. E vou te explicar também por que o pessoal fala tanto em leitos de UTI nesse momento do coronavírus. Por quê? Porque o paciente grave precisa do respirador e precisa ficar, em média, 15 a 18 dias no respirador e no leito da UTI. Portanto, você não consegue usar 2 dias a UTI e colocar um outro no lugar. Então, se prevê os 15 e 18 dias. Então, você precisa ter uma estrutura necessária para botar 100, 150 pessoas ao mesmo tempo, no caso de São José dos Campos, utilizando os equipamentos de UTI. Então, nós temos, sim, entre os hospitais privados e hospitais públicos e o hospital municipal, onde nós tomamos uma atitude que foi imediatamente de ampliar a área de UTIs do hospital, transferindo a área pediátrica para o Antoninho. Então, os equipamentos já foram comprados, os respiradores, e agora está sendo feita essa transferência. Hoje, a situação atual, que é importante também a gente aproveitar a sua pergunta, é que a grande maioria dos 201 leitos de UTI da cidade estão ociosos, à disposição. Por quê? Porque ainda não começou o pico da doença e porque as cirurgias eletivas, né, que eram aquelas cirurgias marcadas, que poderiam ter alguma complicação e exigir um leito de UTI, não estão sendo feitas, nem pelos hospitais privados, nem pelos hospitais públicos, ou se estão sendo muito pouco. Então as UTIs estão disponíveis. O que acontece hoje é que todas as equipes dos hospitais estão prontas e preparadas para receber esses pacientes, tanto os de gravidade média quanto mais graves, e com os equipamentos necessários. Então, importante que a população saiba que apenas um pequeno percentual daqueles que contraem a doença que podem ter ela grave. Por isso que é importante essa estratégia de segurar as pessoas em casa, principalmente os mais velhos e os portadores de doenças crônicas, porque são eles que podem ter uma tendência a agravar e precisarem das UTIs. Então, em vez de ir todo mundo de uma vez,
a gente consegue espaçar esse tipo de problema. Tá certo, prefeito. Você falou aí que os leitos estão ociosos. Quantos casos temos na cidade agora e como eles estão sendo tratados, né? São cerca de 7 casos, isso mesmo? Isso, 7 casos confirmados. Leitos das UTIs são diferentes, porque existem casos suspeitos, né? Então eles têm a ver com o caso suspeito. Por exemplo, anteontem, eu posso te dizer, eu não sei a posição exata ontem, entraram 4 pacientes na UTI do hospital municipal. E nós fizemos o teste rápido para esses pacientes graves. Consequentemente, 3 deles já foram descartados. Um deles, que não fizemos o teste rápido, foi feito o teste tradicional, era um paciente anterior, permaneceu na UTI, né, e está caminhando bem para, se Deus quiser, sair da UTI. Então, portanto, no hospital municipal, ontem, nós tínhamos apenas um paciente num leito de UTI. Nos hospitais privados, talvez tenha mais 1, 2, né, casos, alguns já confirmados, dentre os 7 confirmados, e outros ainda de casos suspeitos. Tivemos também, importante dizer, uma morte por pneumonia, alguns dias atrás, e que nós tomamos todo o cuidado para solicitar que o velório fosse feito como se o paciente tivesse o Covid. Por quê? Para garantir a segurança dos familiares e evitar também as outras pessoas que tivessem contato. Então, com isso, nós tomamos essa providência e estamos aguardando desta pessoa que faleceu por pneumonia, chance baixa. Né? Ele é um suspeito com baixa chance de confirmação, mas ainda assim encaminhamos os seus exames para o Adolfo Lutz e estamos aguardando a resposta. Também tem uma dúvida, viu, Douglas, se me permitir, Pode falar. sobre essa questão dos testes. Né? Por que a cidade não testa? Por que o prefeito não faz teste? Nós seguimos a recomendação do Ministério da Saúde. Né? Então a recomendação do Ministério da Saúde hoje é testar os pacientes graves. Se você tem suspeita, você está com febre, nós vamos encaminhar você para sua casa, você tem que ficar lá em casa, isoladinho, quietinho, a gente acompanha pelo telefone, liga todos os dias para esse paciente, para saber como está evoluindo ou não, e os testes não são feitos, eles são feitos nos pacientes graves. Agora o governo federal diz que está comprando 10 milhões de testes rápidos, que vão encaminhar para as cidades. Mas também não é para fazer teste de toda a população, não. É para testar os agentes de saúde, principalmente, e também os pacientes graves com mais rapidez. Tá certo, prefeito. E qual é a orientação da prefeitura? Porque eu e o Glauco, a gente está vendo diariamente, né, Glauco? Chega a pergunta para a gente de se devo usar luva, máscara. A gente sabe que o senhor não é médico, mas como é que está a orientação da prefeitura vindo aí do secretário Danilo Stanzani Júnior sobre como deve ser a prevenção? Olha, é necessário usar máscara, luva, álcool em gel? Como é que deve ser feito corretamente a prevenção? Excelente oportunidade, porque realmente também as fake news falam sobre isso. Eu que costumo visitar e continuo trabalhando, eu faço parte desse grupo de trabalhadores que eu já citei, os profissionais da saúde, os coletores de lixo, as pessoas, os nossos homens e mulheres da manutenção da cidade, da varrição, todas as equipes dos serviços essenciais, os jornalistas que continuam trabalhando. Eu faço parte desse grupo que está trabalhando, que é necessário que trabalhe, no meu caso, para manter a cidade funcionando e acompanhar todos os serviços. E a gente sempre vê o pessoal falando, prefeito, você foi visitar o hospital e não estava de máscara, não estava de luva. Gente, quem tem que usar máscara e quem tem que usar luva é quem está gripado. Né? A máscara até a luva nem necessário. Por que ele tem que usar a máscara quem está gripado, primeiro? Para evitar de espirrar ou transmitir, jogar suas gotículas que podem estar contaminadas com Covid para outras pessoas. Quem mais tem que usar máscara? Aquelas pessoas que fazem um atendimento próximo do cidadão e da população. E, claro, os médicos, profissionais da área de saúde. Então, para deixar claro, não é necessário você usar máscara. Por exemplo, vou dar um exemplo real. Ontem eu fui na maternidade do Hospital Municipal e aqui quero aproveitar. A maternidade continua funcionando, isolada do departamento que cuida dessa doença. Então não tem problema nenhum. A maternidade, 500 partos por mês nós fazemos no Hospital Municipal. E ontem eu fui visitar a maternidade, conversei com as pessoas, todos elogiaram muito o atendimento, mas uma senhora me disse, prefeito, eu tive que insistir muito para poder me dar essa máscara. Ela achava que colocando a máscara, ela estava protegida, ou protegendo o bebê, ela não estava gripada, mas ela ali, naquele pânico que se instalou na sociedade, todo mundo acha que colocando uma máscara vai estar protegido. É o contrário, porque você mexe na máscara, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer é o seguinte, tomar cuidado. Primeiro, higienizar sempre bem as mãos. Você que está na sua casa é água e sabão, não precisa álcool gel não. Você que tem acesso é muito melhor até o água e sabão do que o álcool gel. Quem está na rua, eu por exemplo, vou dar essa entrevista, vou sair daqui, vou passar
né, o álcool gel na minha mão, né, para não transmitir para lá se alguém tiver contaminado aqui. Então, vou fazer isso. Então, manter as mãos higienizadas e não colocar os dedos nos olhos e na boca, que é aí sim que você vai passar. Ele não fica no ar, né? Ele fica aqui na cadeira, vai ser botar a mão na cadeira e botar na... Se eu só botar na minha mão, não vai passar. Eu tenho que botar a minha mão depois na minha boca e no meu olho. Aí vai transmitir. Então, é assim que são os cuidados certos, com tranquilidade e calma, né? A gente vê que tem muitos trabalhadores que têm dúvidas. Ah, eu estou fazendo comida lá no meu restaurante, porque eu vou entregar, é delivery, e todos os meus trabalhadores querem usar máscara. Não é para usar máscara. Os trabalhadores que estão trabalhando dentro de um local, pode ser um restaurante, não precisam usar máscara, né? Apenas aqueles que estiverem, que na verdade não devem nem estar lá. Aí eles põem a máscara e voltam para casa. Quem tiver gripado tem que ficar em casa. Perfeito, senhor prefeito, muito obrigado pelo esclarecimento, muito bom. Vamos fazer uma lembrança aqui, que nós já comentamos aqui. Você que está indo fazer visita a hospitais, aqueles que ainda estão permitindo, não roube máscaras, porque o nosso prefeito acabou de, mais uma vez, mais uma informação para você do qual é a utilização correta. Já houve reclamação aqui de hospitais que vão, inclusive, alguns proibir algumas visitas, porque os visitantes estão lá roubando máscaras dos hospitais. Fica aí o esclarecimento. Mas, senhor prefeito, vamos falar de uma outra coisa que também está todo mundo preocupado. E as obras do município? Em particular, este que é agora o Bibelô de São José dos Campos, a Ponte Estaiada. Como é que estamos aí? Olha, Glauco, primeiro dizer que a indústria e a indústria da construção civil não tiveram determinação para parar. Elas continuam, assim como as obras da cidade. É claro, aquelas obras que nós ainda iríamos licitar, nós demos uma parada para ver como vai ser o impacto na economia, para depois retomar estas obras que sequer foram iniciadas. Mas todas as obras em andamento permanecem normalmente. Essa é a minha obrigação do prefeito. A gente tem que manter a cidade funcionando. Claro, os profissionais têm que tomar todos os cuidados necessários e no caso específico da Via Cambuí, da Ponte Estaiada, que tem a previsão para o dia 30, permanece essa previsão. Se eu disser para vocês que não teve algum impacto, teve. Né? É claro, esses dias foram, né? Tem funcionários que não foram trabalhar, as empresas tinham funcionários acima de 60 anos que tiveram que dispensar, então houve sim um impacto, mas nós ainda mantemos a data do dia 30. Caso no dia 30 a gente tenha algum problema, nós vamos ter a transparência e explicar. Mas de fato impactou, mas todas as obras continuam operando e funcionando normalmente. Quando eu estou lá fazendo uma obra, essas pessoas estão consumindo, estão fazendo a economia girar, é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento. Então a você, funcionário da construção civil, se cuide e cumpra a sua missão também de construir a nossa cidade na prática. Tá certo, prefeito. Uma última pergunta aqui para o Glauco fazer a consideração final dele. O Marcos Alves pergunta como é que vai ficar a situação dos empresários. Por exemplo, eu sou MEI e presto serviço na maioria das vezes. Para outras cidades estou em casa sem poder trabalhar. Como a prefeitura está lidando com os empresários aqui da cidade? Olha, excelente colocação. Nós já ontem anunciamos um pacote de um pequeno incentivo, que é a prorrogação das datas de pagamento de ISS, ISSQN, licença de funcionamento, né, que são inclusive para autônomos esses impostos, essas taxas, né? Taxas de licença de funcionamento, estendemos por 90 dias, então para dar um respiro para esses profissionais. A gente tem que ir ao limite. O pequeno empresário que tem uma MEI, como ele falou, ele provavelmente faz parte do Simples, né? Que é do governo federal, não pertence ao município. Então o governo federal também tem que depois fazer alguma atitude para poder ajudar, não só agora, como depois. Nós vamos ter aí uma expectativa também do que vem acontecer, o que pode acontecer depois. Senhor prefeito, pois estamos chegando ao final aqui. Como dizem os antigos já, depois da tempestade vem a bonança. O mundo passa por um momento difícil em todos os sentidos. Mas o brasileiro tem aquela característica, incluindo todos nós aqui do Vale do Paraíba, de ter sempre fé e esperança. Já existe dentro da Prefeitura de São José dos Campos, baseados nessa esperança e na certeza de que nós vamos passar isso também, uma contingência para que, passada a tempestade, nós consigamos o mais rápido possível colocar o trem nos trilhos e seguir com a nossa tendência de crescimento sempre?
Olha, Glauco, essa é uma missão também, nós já estamos trabalhando nisso, inclusive fazendo vários estudos do impacto que vai causar e até onde a gente pode chegar. Ninguém sabe ao certo ainda, até por conta da última declaração do presidente, até quando nós vamos manter fechados os comércios, né? Nós temos que acompanhar a evolução dia a dia do que acontece na nossa cidade, para que então a gente tenha o tamanho desse prejuízo. Prejuízo para o cidadão de São José, para o autônomo, para o comerciante, para o prestador de serviço, né? Para a prefeitura, todo mundo vai ser impactado com essa situação. E mais do que isso, não só em São José, no estado, no Brasil e no mundo todo. Então vai ser a hora de um novo esforço, né, voltado a retomar a economia do país e da cidade. Nós já estamos preparando algumas ações, nós temos uma grande vantagem, nós conseguimos adequar as contas públicas e até conseguir uma certa folga. Isso talvez vai ser essencial para que a gente mantenha a cidade funcionando. Então nós estamos preparando depois um grande pacote de investimentos baseado no tamanho do impacto. Se o impacto se prolongar por 2, 3 meses, provavelmente vai ser o contrário. Aí as prefeituras vão estar numa situação tão crítica, que não vão ter ferramentas para fazer com que a economia possa se acelerar. Mas então nós temos que acompanhar cada dia. Mas qual é o momento hoje? Hoje é o momento de cuidar da saúde. Então, os idosos, portadores de doenças crônicas, fiquem em casa. Não saiam, mantenham-se no isolamento social. Você que presta serviço essencial, quero agradecer, parabenizar. O seu trabalho é fundamental para manter a cidade rodando. Então é importante que você, no caso, continue prestando e cumprindo essa missão. Então essa é a minha recomendação. Cada dia tem que ser um dia de acompanhamento. Nós estamos trabalhando 24 horas por dia com a nossa equipe para tomar as ações certas, com tranquilidade. Combater o Covid, Graus, é ciência, informação, comunicação e tranquilidade para tomar a decisão certa na hora certa. Pode ter certeza que a nossa equipe, a equipe da Prefeitura Municipal, está pensando em cada um de vocês e nesse momento compartilhando, inclusive, as dificuldades que todos nós temos para conviver com essa pandemia global. Mas pode ter certeza que nós vamos fazer a nossa parte. Pois é, a SP Rio Mais, no seu compromisso de conteúdo de verdade, agradece o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, por esses esclarecimentos. E claro, senhor prefeito, nós também desejamos muito boa sorte. Conte conosco aqui para enfrentarmos todos juntos este momento difícil para o Vale do Paraíba, para o Brasil e para o mundo. Com certeza, observando tudo isso, nós vamos sair disso com muito melhores e mais sábios, com certeza. Muito obrigado, senhor prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, pela entrevista de hoje. Agradeço também a participação do jornalista Douglas Cruz e o nosso editor-chefe que nos monitora aí, fazendo o seu isolamento lá, o jornalista Zé Guilherme Ferreira. Agradeço você também pela participação nessa edição especial do Abre Aspas desta quarta-feira. E o convido para amanhã estar novamente conosco aqui na SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Um ótimo dia a todos vocês e até amanhã.